Muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos concluir o assunto hoje. Esse assunto ele é fantástico. Pretendíamos fazer uma experiência hipnótica no final da conclusão desse assunto. Vamos ver se dá tempo. Tá bom, gente? Muito bem-vindos, viu? Então vamos para a terceira parte, né, do sonambulismo. Mais uma vez nós colocamos a figura aqui. Desnecessário comentar. Nós dissemos que todo fenômeno ele acontece aqui. Aliás, com os três, mas mais no perispírito e no duplo etérico. E nós vamos ver por quê. Vamos lá. De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono. É a mesma coisa no sonambulismo. O desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica se prende à organização física ou à natureza do espírito encarnado. A uma e a outra, há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Aqui nós vamos dar uma paradinha para a gente poder entender. Quando nós dissemos aqui que Jesus ocupou um corpo igual ao nosso, Chico Xavier ocupou um corpo igual ao nosso, muitos missionários que vieram na Terra não poderiam fugir desse corpo físico, material que nós temos. Só a diferença está justamente naquele corpo espiritual que eu disse ali. Por exemplo, quanto mais evoluído o espírito, mais a agregação atômica tem distância, tem espaços no corpo perispiritual. Então, por isso que os espíritos superiores, eles se desligam e ligam facilmente do corpo físico, porque eles conseguem dominar a matéria. Nós, muitas vezes, somos dominados pela matéria. Os superiores dominam a matéria. Eles não podem fugir das situações da Terra, da reencarnação de toda a matéria da Terra. Só que eles têm um equilíbrio, têm um controle, eles dominam totalmente o corpo físico. Tanto é que Jesus dizia: eu dou a minha vida e tomo-a. Eu dou a minha vida pelos meus irmãos. Eu faço a vontade do Pai que está no céu. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, unissono, união de pensamentos. Então estão muito ligados mais à parte espiritual do que à parte material. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? Até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria a qual está ainda ligado. Isso daqui acho que nós já comentamos. Então não tem como a gente se desvencilhar totalmente, porque aí desencarnaria. Nós falamos isso daqui na morte de Lázaro e outros assuntos que nós já comentamos. O sonâmbulo pode ver outros espíritos? A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes, não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta, e é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. O mesmo efeito se produz no momento da morte, naqueles que se creem ainda vivos. Não lhe parecendo nada mudado ao seu redor, os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Então tudo é uma questão de pensamento, uma questão vibratória. É interessante isso daqui. A gente vê o Chico Xavier comentar que muitas vezes ele achava que a pessoa estava encarnada. E olha, ele, um espírito superior, Divaldo Pereira Franco, a gente vê ele falar também que ele precisava perguntar na repartição onde ele trabalhava para alguém que estava perto para ele não cometer gafe. Porque às vezes a pessoa chegava, ele atendia pensando que estava encarnada e era espírito.
E ele começava a falar, ele foi até ver arquivo. Aí, quando ele chegou no arquivo lá, a pessoa tinha morrido fazia muito tempo já. Isso acontece comigo ainda de vez em quando. Nós estávamos numa reunião aqui na quarta-feira à tarde, o Reinaldo acho que lembra disso, e eu vi uma pessoa entrar e eu saí para fora, porque eu falei, ela não entrou, ela deve estar parada aí. E era espírito. Então, por falta de conhecimento, de discernimento, acontece isso daqui. Por isso que muitos espíritos, eles morreram, mas não desencarnaram, como nós falamos na última reunião. Eles estão ligados. Aconteceu um fato interessante em Nova Odessa, que eu já contei aqui, mas está dentro disso daqui. O marido desencarnou, e ele desencarnou num Monza. Ele capotou o Monza perto de Serra Negra. E ele amava o Monza. A mulher falou que ele era ligado muito no carro. Ele desencarnou, e aí deu perca total no carro. Tinha seguro. Aí a mulher foi lá ver o carro. O rapaz falou para ela, por que a senhora não leva o estepe, o macaco e a chave de roda embora, que são novos, porque o carro era novo? Porque isso aí vai para o ferro velho. Ela trouxe. Olha o que começou a acontecer dentro da casa dela. Ela ouvia ligar o chuveiro. Ouvia o marido chamar fulana, porque o espírito só chama uma vez. Quando repete, está encarnado. O espírito só fala, fulano, e dá um tempo. Fulana, ela corria lá. Chegava, o chuveiro estava desligado, o box fechado. Ela vinha, daí um pouco, traz a toalha. Ela levava, aí ela ficou doente. Ficou doente, começou a tomar remédio psiquiátrico, veio nos procurar na época. Isso daí foi em 1991 que aconteceu isso daí. Eu falei para ela, pergunta para ele o que ele quer e aonde ele está. Porque ela estava com medo de ficar dentro de casa, porque ela não tinha filho. E ela realmente perguntou, onde você está? Ele falou, eu estou no macaco. Ele acompanhou o estepe, o macaco e a chave de roda. Ele estava tão ligado que quando ela trouxe, ele estava lá no carro. É verídica essa história aí. Aí nós vamos ver como começou a parte espiritual nos Estados Unidos, em que o mascate, as duas meninas tinham mediunidade, elas pegaram e começaram a ouvir ele pedir socorro. Ele falava que estava morto no porão. Só que as pessoas que o mataram, cimentou ele junto com a parede, de medo da polícia. Mas ele, como morreu no porão, ele não acompanhou a mudança do corpo dele do porão para a parede. Para ele estava no porão. Depois de muitos anos que eles foram demolir, encontraram o corpo dele na parede. É a história de Indesville. Acho que muitos já leram a respeito disso daí. Então, olha como que é a nossa ligação na matéria. Por isso que nós sofremos, às vezes, por pouca coisa. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto onde está o seu corpo ou daquele onde está a sua alma? Por que essa pergunta, uma vez que a alma vê e não o corpo? Olha como está esclarecendo aqui, é o espírito que vê. Alma, porque está no corpo físico. O Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fez uma diferenciação aí, dizendo que é a mesma coisa, só que quando está no corpo é alma, que está encarnado. Quando está fora do corpo é espírito. Então, é o espírito que vê. Todas as percepções, todas as sensações são espirituais. Como nós estamos encarnados, então elas refletem no corpo físico. Por isso que as doenças psiquiátricas, todo transtorno depressivo, todo problema que a gente tem íntimo, que nós não conseguimos resolver, são problemas da alma, do espírito. São aquelas dores que nós comentamos aqui da alma. Só o evangelho para poder resolver isso daí, quando nós nos modificamos. Nós passamos a entender que nós somos um espírito ocupando um corpo, e não um corpo, né, que o espírito pertence ao corpo. O espírito não pertence ao corpo, o corpo pertence ao espírito. Nós precisamos entender isso daí, aí as coisas começam a se mudar. Visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma,
e que está algumas vezes muito longe do seu corpo. A alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço que é condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Naquela época não tinha o celular. Então nós estamos vendo que a gente conversa em qualquer lugar, com qualquer pessoa, pelo celular. É o que está dizendo aqui. Que a alma ela não deixa inteiramente o corpo. Aí numa outra situação, que acho que nós lemos aqui, os espíritos nos explicaram o seguinte, que o espírito é como se fosse um balão amarrado num poste. Quando o vento balança o balão, o poste treme. Então não tem como a gente se desligar totalmente do corpo, que é o que nós já comentamos anteriormente. Então tudo que o espírito sente, que a alma vai sentir, ela reflete no corpo. Aí a medicina já evoluiu bastante, porque os medicamentos, a dinamização dos medicamentos, conseguem atingir muitas vezes até o obsessor, porque elas vão atingir naqueles circuitos espirituais, neurológicos, e é ali que os espíritos atuam. Quando o médium não desenvolve a mediunidade, quando ele tem muita perturbação, o que acontece no nosso corpo? O que acontece no nosso cérebro? Ali, os terminais, eles têm um curto-circuito. Quando o espírito que está encarnado, a alma, não consegue dominar, vem um espírito desencarnado e completa. Nós vamos ver um pouquinho para frente aqui. Quando completa, surge a perturbação. A pessoa muda a personalidade. Ele passa a agir como se não fosse ele, realmente não é ele. Mas como ele está no corpo físico, o espírito vai usar aquilo que pode usar. Como o espírito tem que usar a matéria, porque só vai usar a matéria usando a matéria. Então é onde nós temos diferenças de humor e uma série de coisas. Quando a gente for mais observador, nós vamos começar a analisar e vamos começar a nos policiar e a gente vai ter uma vida mais tranquila. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Muito, como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Nós comentamos aqui, a semana passada, da mediunidade, que ela tem que ser usada com honra, com muito cuidado, com muito respeito, principalmente o sonâmbulo. O que nós comentamos aqui? Que o médium começa a se envaidecer. Olha como que os espíritos usam o médium, eles começam a elogiar o médium. Aí, às vezes, eles não conseguem elogiar direto, eles usam pessoas que estão em volta do médium, que começam a elogiar. Nós vamos ver isso nos livros do André Luiz, nós vamos ver isso nos livros do Humberto de Campos, onde o médium ele é muito bajulado, ele acaba se perdendo. Nós temos livros excelentes aí, as primeiras edições, os primeiros livros, depois o médium acabou se perdendo. Então aí a situação, está aqui ó, muito como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Tudo que nós temos é para ser usado para o bem, por uma boa causa. Nós nunca vimos o Chico Xavier pegar dinheiro para si próprio. Ele sempre passava para frente. Tudo que ele ganhava, ele passava para frente. Por quê? Porque ele realmente exerceu aquilo que Jesus trouxe. Dai de graça o que de graça recebesse. O sonambulismo tem relação com a epilepsia? Nem toda a epilepsia é mediúnica, mas a maior parte tem a ver com a parte espiritual. E a epilepsia, ela não é só à noite, ela acontece de dia também. Existe epilepsia quase que a gente não percebe, imperceptível, mas existe aquelas que vai acontecer o que está embaixo. Lê aí. Todo ataque epilético causa convulsão? Nem todo ataque epilético causa convulsão. Só o que acontece numa convulsão? O espírito do que está encarnado, a alma, ela fica com medo porque o espírito obsessor se aproxima. Quando ele se aproxima, o espírito foge. O encarnado foge, fica do lado. O obsessor toma o corpo.
Eu já tive N experiências disso. Olha, quando eu morei em Rondônia, eu vou falar porque está dentro disso daqui. Tinha um rapaz lá, filho de uma mulher que tinha uma farmácia, que ele tinha convulsão e era um problema espiritual. Olha como que Deus é bom. Eu fui lá buscar um medicamento e vi o rapaz lá. O que acontecia com ele? Ele fazia as necessidades fisiológicas, a hora que dava convulsão. Ele tinha, na época, acho que 16 anos, e ele tinha vergonha, ele não namorava e não saía nem de dentro de casa. Eu vi e falei para a mãe dele, falei, olha, esse rapaz ele tem um problema mediúnico, ele tem um problema obsessivo. A gente tinha fundado uma instituição lá. Eu falei, leva ele na reunião que ele vai se recuperar. Ele começou a frequentar as reuniões. Nesse meio de tempo, eu voltei para São Paulo, aqui para Americana. Para minha surpresa e alegria, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, 15, 20 anos atrás, eu estava assistindo um programa de TV e esse rapaz ligou lá pedindo material infantil. Ele era o presidente da instituição que nós fundamos. Casou, aí eu entrei em contato, tinha 3 filhos, nunca mais teve convulsão. Tudo está ligado à parte espiritual, tudo. Não tem como descartar a parte espiritual. Porque muitas vezes a pessoa tem um ataque epilético e não teve nenhum acidente cerebral. E o que é mais interessante, os neuros, a parte neurológica, todos aqueles médicos, eles podem fazer os exames que forem. Muitas vezes eles não conseguem detectar o problema e o problema continua. Então aí é a hora de entrar o evangelho. Não podemos descartar o tratamento da medicina. A medicina está na terra porque Deus permitiu. É para o nosso bem. Chico Xavier conta que o Emmanuel falou que se Deus quisesse que a gente sentisse dor, não tinha deixado a anestesia vir para a terra. Mas nós precisamos também da parte espiritual. Muitas coisas, onde a medicina não tem mais recurso, entra o recurso espiritual. Porque os médicos que estão desencarnados, eles têm um conhecimento muito superior aos médicos que estão no corpo físico, porque estão bloqueados pela matéria. Nós vamos ver isso que o André Luiz aqui era médico, famoso, todo mundo sabe, que ele foi Carlos Chaga. Do outro lado, ele era um enfermeiro só, e olha lá ainda. Nós vamos ver isso no livro Nosso Lar. Lá. O ataque epilético é mediunidade? Acabamos de confirmar aqui. Ele tem tudo a ver com a mediunidade. Então, aqueles que estudam, os médicos, eles falam que não tem nada a ver com a mediunidade por falta de conhecimento da situação mediúnica. Porque nós estamos ligados, todos nós. Nós comentamos aqui que nós tivemos muitas vidas. Senão a gente não estaria nem ouvindo a doutrina espírita, porque prega a reencarnação. Então nós temos aqueles amigos e temos aqueles inimigos de outras épocas. O que o apóstolo Paulo diz para nós? Naquilo que eu sou fraco, eu preciso ser forte. Porque o bem que eu precisaria fazer, esse eu não faço, mas o mal eu faço. Os espíritos vão usar o nosso ponto fraco. O médium é médium 24 horas por dia. Ele não é médium só dentro do centro espírita. Ele é muito mais médium fora do que dentro do centro. Então ele precisa se policiar, ele precisa vigiar, porque existem as interferências. Principalmente quem tem um problema desse. Eu conheço várias pessoas, poderia citar nome aqui, mas não é interessante, que depois do tratamento feito num centro espírita se recuperou. E não só no centro espírita, no movimento carismático da Igreja Católica. Tem um exemplo familiar disso daí. Durante muitos anos, a pessoa teve ataque epilético e convulsão. Se recuperou dentro do movimento carismático da Igreja Católica. E eu fui assistir uma reunião, fiquei impressionado. Porque não era a mulher que estava falando. Eu vi a entidade que estava falando por intermédio dela. Como está ligado à Igreja Católica, a entidade se apresentava como um santo. Era a figura de um santo que estava ali falando por intermédio da mulher. Olha como que Deus é bom para nós. Por isso que eu sempre comento que religião é rótulo, que manda estar aqui dentro de nós, o coração. O sonambulismo tem relação com as materializações? Eu assisti reuniões de materialização. Vamos pegar o livro dos médiuns. O médium sonambúlico. O que nós comentamos aqui? Para agir na matéria, precisa da matéria.
O médium sonambúlico, ele oferece o ectoplasma, que está ligado, aonde nós comentamos ali no duplo etérico, e o corpo espiritual, e também no corpo físico, ele fornece todo o material para que seja feita a materialização de espíritos. E a materialização, todos que estão na reunião, vê e pode pegar, pode cumprimentar, todos veem, não precisa ser médio, vidente para ver não. Todos que estão ali veem, porque o espírito se materializa. Inclusive, já comentei aqui, que materializava um médico e a instrumentista, materializava os dois. E que foi feita, inclusive, cirurgias nessas reuniões, mas que nós não vamos entrar em detalhe. O sonambulismo tem relação com os fenômenos de transporte? Nos domínios da mediunidade do André Luiz. Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Nós vamos ver que para fazer o transporte tem que ser um médium sonambúlico. Ele vai oferecer energia. Ele vai buscar. O que nós comentamos dentro do centro, que é desdobramento, é o sonambulismo. O Kardec, no livro dos médiuns, ele não fala de desdobramento, ele fala do sonambulismo, que é a mesma faculdade. Mas não é qualquer médium que tem essa faculdade. E nós vimos que o médium pode ser enganado também. Já comentei aqui que nós fizemos reuniões com esse teor aí, e realmente era muito interessante. Aí nós vamos ver uma coisa interessante no livro do André Luiz. Por quê? Eles vão questionar o espírito, como que o espírito passou a matéria densa. Aí a matéria é de corpúsculos. O que os espíritos fazem? Os espíritos, eles usam esse ectoplasma, não existe matéria intransponíveis. A física quântica está mostrando para nós agora que dois corpos podem ocupar o mesmo espaço. Muitas vezes dentro do centro espírita, eu vejo às vezes a cadeira que está vazia e de repente a cadeira está ocupada. Às vezes, já comentei aqui anteriormente um dia, o rapaz foi sentar e tinha alguém sentado na cadeira. Eu até assustei, falei, ele vai sentar em cima do outro. Era espírito. Ele sentou-se, o espírito desapareceu. Não vamos entrar em detalhe, porque isso aí é científico e nós vamos muito longe. O que é o ectoplasma? É uma matéria, como nós já comentamos aqui, ela é invisível, ela existe em toda a natureza, por isso que muitas vezes um banho, ele é útil. Os espíritos usam a natureza, já citei aqui sobre o Divaldo Pereira Franco, que eles usaram a clorofila de uma mangueira para poder, o ectoplasma. Quando nós fizemos uma reunião aqui, que nós mostramos o pão de açúcar, nós mostramos esse ectoplasma que envolve o pão de açúcar. Então, essa matéria existe em todos os corpos que tem na Terra. E é muito interessante que os espíritos podem manipular essa matéria. Nas reuniões de cura, é manipulada essas matérias. Por exemplo, a reorganização de órgão. Olha como que essa matéria é interessante. Muitas vezes, o espírito chega na mesa e ele está sem uma perna, porque ele desencarnou sem a perna. No subconsciente dele, naquele envolvimento que ele está, porque ele desencarnou daquele jeito, ele chega à mesa. Se o médium é um médium que realmente ele é 100% de psicofonia, de incorporação, ele vai sentir que o espírito não tem a perna. E o espírito vai chegar falando que não tem a perna. Está dentro daquilo que nós lemos ali anteriormente. Cabe ao dialogador dizer para ele, falar, não, fica tranquilo que você vai recuperar sua perna, tudo. Existe recuperação perispiritual na mesa mediúnica. Também nas salas, onde a gente atende individualmente. Para que o espírito seja recuperado, ele vai ter um atendimento melhor, vai ter um outro entendimento daquilo que ele está se passando, ele sai fora daquela fixação mental que ele desencarnou. O ectoplasma tem relação com a gravidade? Até hoje estão quebrando a cabeça como foi construídas as pirâmides do Egito. Os espíritos têm condição de anular a gravidade.
No livro do André Luiz, nos domínios da mediunidade, o André Luiz pergunta para o espírito o seguinte: porque ele trouxe algumas rosas de fora para dentro. Aí é aporte, porque ele, de dentro para fora, ele transportou para fora. De fora para dentro, ele trouxe ali no ambiente. Ele pergunta o seguinte: e se fosse um corpo pesado? Traía da mesma forma. Por quê? Porque ele anula a gravidade. Ele consegue fazer isso daí com a matéria, porque nós não conhecemos praticamente nada. A ciência nossa está muito atrasada em relação às coisas espirituais, à manipulação do fluido cósmico universal que nós comentamos aqui anteriormente. Aí ele vai fazer uma outra pergunta: e se fosse um médium que tivesse que ser transportado de dentro para fora ou tivesse que trazer de fora para dentro? Ele falou: do mesmo modo nós poderíamos fazer, desde que ele estivesse envolvido conosco, em afinidade. Então nós vimos aqui que nós comentamos sobre o transporte de Filipe, que está na outra reunião nossa que nós fizemos. Nós vamos ver o doutor Paulo César Frutuoso dizer que eles substituíram um órgão do pai dele. Tá na internet isso daí. Digitem lá, Paulo César Frutuoso. Vocês vão ver cada coisa que acontece na sessão de materialização, tudo isso que nós estamos falando aqui. Qual a relação do sonambulismo com a hipnose? A gente ia fazer uma experiência aqui, mas não vai dar tempo. A experiência profunda, nós fizemos essa experiência aqui uma vez. Quem aqui assistiu a experiência que nós fizemos da outra vez? A Paula? Fizemos. Para ver como que uma mente domina a outra. Aqui nós estamos falando do sonambulismo mediúnico, aonde tem o dialogador, ele tem influência sobre o médium crê nele, então ele pode, através do envolvimento, ele pode inclusive hipnotizar o médium. Existem trabalhos, nós estamos falando aqui da hipnose séria, a hipnose para o bem, de cura. Nós não estamos falando de hipnose de palco, que eu já assisti muito, até fui assistir uma na igreja do São Vitor, que eu achei muito interessante. O homem ele era muito sério, não vou citar o nome dele, mas tem rua no nome dele, isso aí faz tempo, gente. E aí, o padre hipnotizou ele, e falou para ele que ele era prefeito de Americana. E ele subiu lá e fez um discurso, ele não conversava com ninguém. Quando ele desceu, o amigo dele estava do lado, falou assim: mas o senhor foi lá, o senhor falou tanta coisa. Ele falou: eu não queria falar, mas eu falava. Ele estava consciente do que ele estava falando. Aí a gente tem aqui o Marco, que é hipnólogo. Eu conheço um pouquinho de hipnose, pode ser que tem mais alguém aqui. Então tem muito tratamento através da hipnose com médico sério que funciona. E tem tudo a ver com o sonambulismo. Porque o médium sonambúlico, ele pode ser hipnotizado por entidades inferiores, que vai depender do comportamento dele, porque a mediunidade não tem nada a ver com moral. A pessoa pode ser imoral e ter mediunidade. A moralidade é que vai direcionar a mediunidade dele para o bem. Por isso que veio a doutrina espírita, para poder corrigir as falhas mediúnicas, para que a gente possa ter um direcionamento para ajudar e não para prejudicar. Quanto tempo dura o sonambulismo? Quando é um envolvimento obsessivo, o sonambulismo pode durar muito. Tem um exemplo de um rapaz, há muitos anos atrás, ele frequentou conosco, ele é espírita, ele ainda frequenta até hoje uma outra instituição. Ele foi hipnotizado na rua Dom Pedro, onde tinha o Paulistão ali, descendo. Ele encostou o carro, isso, experiência que ele contou, e depois nós trabalhamos com esse rapaz na mediunidade. Ele conseguiu dominar a mediunidade dele, disciplinar, e ele foi muito útil, ainda está sendo útil até hoje. Ele deu por si em Barretos. Olha a distância que tem daqui em Barretos. Aí ele me contou toda a trajetória. De vez em quando ele ficava consciente. A hora que ele ficava consciente que ele queria, ele caía de novo na hipnose. Nisso que está falando aqui. Tá? E aí ele foi indo. Quando ele chegou em Barretos, ele se deu por si. Aí ele viu, perguntou que cidade era, que ele não sabia. Ele perdeu as unhas do pé, perdeu o sapato,
que ele não sabe. Ele só se lembra que ele andou comendo em alguns lugares, que alguém deu comida para ele, mas não lembra direito. Aconteceu um fato desse comigo também, mas eu não vou entrar em detalhe aqui hoje. Que foi muito interessante, muito perturbador. Perturbador demais. Muito perturbador. Por quê? Porque a gente cede à interferência de obsessores. Muitas pessoas cometem até crime no estado sonambúlico e só vai acordar depois. Como a doutrina espírita pode ajudar o sonambúlico? Mostrando para ele que ele tem que mudar a vida e que ele precisa frequentar. Porque só a doutrina espírita vai direcionar. Porque senão vai acontecer tudo aquilo que nós falamos nas 2 reuniões anteriores. Então, o médium que tem essa faculdade, que é uma faculdade que às vezes não é mediúnica, nós falamos aqui que é mediúnica, no caso do rapaz, no caso meu, foi um fenômeno mediúnico, mas é um fenômeno anímico, é da própria pessoa, mas ele tem interferência espiritual. Por quê? Aquilo que nós comentamos. Semelhante atrai semelhante. Se nós estamos num caminho que não é muito legal, muito adequado, nós vamos nos encontrar com aqueles. Por exemplo, se a gente gosta de bar, nossos amigos vai ser de bar. Se a gente gosta de jogo, vai ser de jogo. Se a gente gosta de uma igreja, de um lugar, vai ser ali. Então é comunidade, a gente vai se afinando. Mas nós podemos mudar. Nós podemos frequentar todos os lugares também, sem nos envolvermos muito. Então, o importante, o estudo da doutrina espírita. A gente lê principalmente o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é fantástico. Vai mostrar para nós o que acontece. Esgotamos, estouramos o tempo, eu peço desculpas a vocês. Né? A gente precisava encerrar um pouco antes, mas a gente precisava esgotar. Né? Próximo assunto. Êxtase. Êxtase. Aqui nós vamos ver. A doutrina espírita é fantástica, então ela vai... É sempre uma sequência. Cada assunto ele vai aprofundando mais. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter uma boa reunião. Cada um faz o seu pedido mental. Vamos agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez. E todos nós vamos receber, com certeza, porque o salão está iluminado. Sem essas lâmpadas, né? Aqui. Artificiais. Está iluminado pelos nossos irmãos superiores. Que eles possam nos envolver a todos. Que nós possamos receber, Senhor, a Tua paz, a Tua misericórdia. A respeito da gravidade, conversei ali no fundo com a pessoa, a gente vê isso na levitação. Nós vamos ver o santo da Igreja Católica, ele levitou. Quando eu comentei sobre as pirâmides do Egito, porque nós não podemos descartar os extraterrestres, em hipótese alguma. Nós não estamos misturando doutrina espírita com extraterrestre. Mas, com certeza, nós vamos ver algumas passagens de bíblica lá que só pode ser. Por exemplo, quando o profeta foi engolido por uma baleia, é impossível acontecer isso daí. Poderia ser ali uma nave espacial. Quando o profeta Elias foi arrebatado num carro de fogo, também. Então, uma série de coisas que nós não podemos descartar. A doutrina espírita, ela não descarta nada. Tudo tem que ser analisado para a gente poder se esclarecer. Agradecer a todos, que a gente possa ter um bom final de semana, com muita saúde, com muita paz. Se alguém não estiver bem, não vá embora, nós vamos sair daqui bem. Muito obrigado pela presença. E eu me entusiasmo, vocês me desculpem, eu estourei o tempo. Fiquem com Deus e muito obrigado, gente. Muito agradecido.